Fala, povo de Deus, a paz do Senhor aqui com tá meio você. desanimado hoje já. Que isso, tô nada. Corta, Davi, vamos voltar. Aquele fala, cadê? Que isso, tô nada, ainda mais que eu tava vendendo café. Fala, povo de Deus, eu tô ligadão, porque o café deixa a gente ligado, né? É isso aí. Mais uma vez com você aqui no Centralcast, Jade Bernardes, comigo tá aqui hoje, Fernanda. É isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Sempre é uma honra estar aqui junto com essa galera boa aí, o Davi, Júnior, Jader. É uma honra para nós estar participando sempre desse podcast, o Centralcast. E aí você já sabe, nossa frase de sempre, né? Já vai lá se inscrever no nosso canal, curte, compartilha, envia para todo mundo aí, porque isso ajuda o canal a crescer. E o reino de Deus também, porque nós vamos divulgando testemunhos aí, acontecimentos que acontecem na vida dos nossos irmãos. Então, você está sendo um canal para abençoar vidas. Então, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, aperta o dedo aí, né? Isso aí, deixa o comentário, porque hoje a gente tem um testemunho impactante. Então, se você tem alguma pessoa, você conhece alguma pessoa que talvez esteja... Sabe aquela velha história, meio barro, meio tijolo, alguma coisa assim, né? Encaminha para geral, irmãos, porque é um testemunho que vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza que quem está conosco aqui neste episódio é o Daniel. Fala aí, Daniel, tudo bem? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos, para quem está nos ouvindo. É um privilégio estar aqui hoje com vocês e desde já agradeço pela lembrança, pelo convite. E estamos aqui para responder aquilo que vocês assim desejarem e contribuir um pouquinho para contar a nossa história. Antes de você começar a fazer a primeira pergunta, eu já quero lembrar, não sei se você sabe, mas Daniel, em nossas cantatas, Daniel já foi Jesus. Eu já ouvi essa história. Já ouviu essa história? E uma cena inesquecível, Jesus... foi levado, né, para subir ali com aquelas gambiarras todas que a gente fazia ali. Deus. Ele foi de sandália. Não, mas foi um trabalho de um profissional. Subiu de sandália e a gente tira a sandália. Amarraram ele, subiu nos seus 5 metros mais. Foram 5, amarraram ele, subiu 5 metros aí, né, Tudo Daniel? pelo rei, né, Daniel? Tudo pelo rei. Não deu vertigem, não, Ana? Olhando lá de cima. Rapaz, e como? Aquilo ali, inclusive, até hoje eu sou conhecido como Jesus. Eita. Porque o pessoal ficou achando que estava tudo bem, tudo direitinho, e eu fazendo a maior apresentação ali, representando, de fato, mas não foi fácil não, subi aquela frente toda lá, içado pelo equipamento da Petrobras na época, e chegou lá em cima, lá foi terrível. Eu cheguei lá em cima tremendo, ninguém sabe disso não. Mas foi benção ter contribuído lá na cantata, foi maravilha, foi um período gostoso, né? E estamos aí. Que legal, que legal. Mas, Daniel, conta aí para quem não te conhece, né? Quem é o Daniel? De onde você é oriundo? Se você nasceu na igreja, depois que entrou na igreja novinho. Como é que é a sua história? Conta um pouco pra gente aí. Então, para eu falar um pouquinho de mim, eu vou te falar um pouquinho do meu pai primeiro. Pode ser? Meu pai, ele é um desbravador de campos missionários, mas eu sou Daniel Antônio da Silva. Pertenço aqui à Assembleia de Deus Central, pela misericórdia de Deus, né? Faço parte do ministério aqui. E como eu estava dizendo, meu pai foi um desbravador, Luiz Antônio da Silva, Ercília Carneiro da Silva, eu sou filho desses homens de Deus, né? E eu nasci em Barra do Itabapuana, é um distrito, na época, de São João da Barra, que hoje pertence a São Francisco de Itabapuana. Nasci ali porque meu pai, ele foi enviado para lá para fazer a obra de Deus, lá pela década de 60, 70, eu sou de 69, hoje eu tenho 54 anos de idade. E é um garoto. Para quem não me conhece, como o pastor Elias diz, a gente tem uma carinha assim de novinho, mas a gente é bem rodado. Eu tenho 2 filhas, uma de 33 anos e outra de 27. Já sou até avô. Eita, glória. Eu tenho um casal de netos. Cada um me deu um netinho. Então, a gente vem nessa trajetória em função do meu pai. Meu pai, ele trabalhou há mais de 40 anos no campo de Madureira e em Barra do Itabapuana foi um dos locais que ele foi designado para fazer a obra de Deus. Inclusive, ali, ele encontrou com o pastor Manuel Batista,
que hoje está na convenção, está junto aqui no ministério, né, da coordenadoria. E durante um bom tempo eles trabalharam juntos e eu me criei ali. Me criei assim, fiquei pouco tempo, uns 2 anos, um pouquinho. Dali eu fui para Mimoso do Sul. Mimoso do Sul, eu fiquei até quase 10 anos de idade, aonde nós voltamos para Campos, aqui. Meu pai já tinha passado por aqui antes, veio para cá nesse período, e fomos para São Sebastião. São Sebastião aqui, distrito de Campos. Ali desbravou muito. E desse período de São Sebastião para cá que eu comecei a me entender um pouquinho como gente, participar de cultos. Ali a gente fazia muitos cultos à luz da lua, porque aquilo ali tudo era chão batido. Então meu pai desbravou aquela região ali, que é Poço Gordo, que inclusive hoje nós temos uma congregação ali. Belíssima congregação. Congregação boa, com o nosso pastor Rosalvo, né? Isso. Só que a gente passou por ali antes e era tudo chão batido. Na década de 70, né? Ali a gente fazia os cultos, ia com um pandeirinho, batendo ali um pandeiro, alegre com Jesus, dirigindo um culto que tinha meia dúzia de pessoas e a gente andava 3, 4, 5 horas a pé. Eita. E ali foi assim, nós desbravamos aquilo ali, eu criança ainda, mas acompanhei meu pai, desbravando aquela obra de Deus, e a gente passou por Poço Gordo, São Sebastião, Beira do Taí, Saturnino Braga, Mineiros, Baixa Grande, tudo a gente fazia a pé, fazendo a obra de Deus. Você grudado com seu pai? Estou ali grudado com meu pai, e então foi assim o meu contexto. Eu me cresci, né, no contexto espiritual, cresci nesse contexto de junto com meu pai ali, fazendo a obra de Deus. E daí em diante? Como é que foi aí com o seu pai? Você continuou, permaneceu na igreja? Já tem história para contar que a gente sabe, mas como é que foi esse tempo seu, assim, de criança até a sua juventude ali, adolescência e juventude, como é que foi esse tempo com seu pai ali? Então, a gente de vez em quando, a gente estava na sede, aqui em Madureira, porque ali era a sede, né? Inclusive até Mimoso do Sul, na época, pertencia a Madureira. Então, meu pai era designado para determinados locais, né? E eu fui crescendo, pertencendo à igreja. Inclusive, a igreja de São Sebastião, foi meu pai que construiu. Botou a mão na massa mesmo, porque na época não tinha igreja Assembleia de Deus em São Sebastião. Então, ele dava uma bolinha de pedreiro e a igreja aproveitou esse lado dele. Essa igreja lá, até hoje está lá, já com alguma reforma e tudo, mas ele construiu. E a gente veio crescendo nesse contexto. A gente vinha aqui para Madureira, e dali eu consegui fazer algumas amizades, né, inclusive com seus tios, que é o pastor Rosiel, que Deus o recolheu agora recentemente, com o pastor Eliabe, e esse pessoal, gente boa toda ali, a gente fez uma amizade boa de Madureira. Aos 12 anos, eu me batizei ali nas águas, no batistério ali daquela igreja. Aos 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. E daí eu vim e desenvolvi até minha maioridade. Quando eu tive, lá para meus 19, 20 anos, eu acabei desviando dos caminhos do Senhor. Desviei, claro que a gente não tem muito que justificar, né? Mas eu tive uma razão um pouquinho forte, eu tive um princípio muito rigoroso. Naquele período era difícil a questão de ser filho de pastor, de fazer parte de uma família de desbravador, porque era muito cobrado, era muito, a gente como filho, todo mundo podia errar, a família do pastor não. Um período que a gente não podia soltar pipa, a gente não podia jogar bola, não podia brincar naquela bola de gude, não podia fazer nada. E nessa época eles eram até disciplinados se fosse jogar bola, né? Né, Daniel? Sim, tinha disciplina que jogou bola. Você era excluído. Chapéu, você chegou a pegar chapéu. Não pode. Chapéu, você chegou a pegar. Eu não usei não, mas meu pai, ele usou muito. Ele usou muito chapéu. E ele tinha até um pouquinho meio calvo, de tanto usar chapéu. Mas já ajudava. Mas ele já usava chapéu. Eu não cheguei a usar, não. Mas ele usava. Eu tô pensando em usar essa moda aí, porque dá uma eu tô meio destelhado. Tá disfarçada, né? Eu tô meio destelhado, né? É uma moda, né? Voltar os...
Brincadeira. Mas quem sabe funciona e volta a nascer um cabelo. Ou termina de cair o que resta. Aí eu tô enrolado. Rapaz, mas era um período difícil aquela época. E eu acabei lá na frente me desviando. E eu fiquei, pasmem, quase 20 anos afastado da presença do Senhor. Tá tempo, né? Quando eu pensava em retornar, eu pensava assim, rapaz, mas o negócio está tão rigoroso, não pode fazer nada, eu estou bem aqui. E alcancei uma liberdade, que eu julgava ser liberdade, né? E dali eu conheci o cigarro, conheci uma bebida, tive alguns vícios, fiz algumas alianças que não foram da vontade do Senhor. Mas nesse período, você saiu de casa, você estava vivendo de forma independente, ou você morava ainda junto com seus pais, e mesmo assim escolheu sair? Não, esse período, na verdade, eu tinha casado, porque eu fui casado nesse período, eu tinha saído de casa. Entendi. Eu me casei muito cedo, eu com 17 anos fui noivo, com 19 anos casei, eu era criança, mas naquele período você não podia nem namorar muito, porque aconselhava que eu não podia abrasar logo. Melhor casado que abrasar. Né? Então era tudo muito, muito rápido. Meus pais já tinham saído daqui, voltado para Mimoso do Sul, nesse período. E você permaneceu aqui? Aí eu permaneci aqui na cidade, não conhecia muito aqui Campos, tal, porque a gente estava mais em São Sebastião, né? E fiquei aqui na cidade, me casei aqui. Infelizmente, o meu casamento não durou muito tempo, durou apenas naquele período lá 2 anos. Então juntou meus pais que saíram da cidade, um casamento que não deu certo. Entendi. E juntou tudo isso e acabei desviando dos caminhos do Senhor. Mas eu paguei um preço muito grande por isso. Paguei um preço bem alto por ter desviado dos caminhos do Senhor. E normalmente quando você tocou aí num detalhe, normalmente a gente quer justificar. A gente quer dar um motivo pro nosso desviar, o nosso afastar dos caminhos do Senhor. Porque, às vezes a igreja ela é feita de pessoas, a gente se decepciona, né? Tem falhas no processo da igreja local e tudo mais, uma série de questões, né? Mas é interessante porque às vezes a gente tem uma lista de embasamento crítico. Aí ele sai da igreja, mas ele não vai para outra. Ele não se conecta a outra comunidade. E aí a pessoa ela supervaloriza os pontos que às vezes ela até tem razão em alguns aspectos. Acho que a gente tem que até colocar isso aí, pontuar isso aí. Às vezes a pessoa tem razão em alguns aspectos. Só que se desviar dos caminhos do Senhor, sair dos princípios, dos valores da palavra, não tem justificativo. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas elas lutam com isso, elas querem se convencer que elas tiveram um motivo. Que elas têm razão, mas não tem amor nessa igreja. É uma frase muito usada, né? Não tem amor nessa igreja. Não dá para ficar num lugar que não tem amor. Né? E você viveu um pouco esse dilema, Daniel? Nesse sentido, assim, talvez por alguns excessos, algumas coisas. Cobranças também. Por causa de uma fase de um tempo pastor, diferente, né? Mas você ficou um pouco agarrado nisso? Não, é por causa disso. Fizeram isso comigo e não sei o quê. Você teve um pouco isso aí? Com certeza. A gente sempre tem, principalmente nesse contexto que eu falei, que eu fui criado com muito rigor, eu ficava muitas das vezes jogando a culpa até no meu pai, entendeu? Eu falei assim, poxa, eu não tive infância, eu era praticamente obrigado a estar na igreja, então eu fiquei meio pensando assim, poxa, eu fui criado de uma maneira muito forte, e fiquei naquele dilema achando que era isso. Até porque naquele período, a gente não aprendia muito com relação à palavra, como criança. Não tinha assim, muita coisa voltada para a nossa idade de criança. Você tinha uma proibição. Você não pode, mas não te explicava por que não podia. Era mais proibição. Então, não pode porque eu estou falando que não pode e acabou. Acabou, não pode. E aí você crescia sem entender o porquê que não podia. Né? E eu ficava naquilo, sem saber a razão de estar sendo tão vedado de determinadas coisas que talvez eu achava que era simples e sem ter explicação para isso. E eu ficava naquele dilema. Falei assim, mas aí eu vou voltar, mas e aí? E vou continuar sem ter essa explicação? Porque quando eu afastei, foi na década de 90. Ainda estava com certo rigor. Né? Depois começou a quebrando um pouco o rigor. Tal. Inclusive, quando eu retornei, eu vi que tinha mudado muita coisa. Graças a Deus, mudou para melhor. Tem muita coisa que poderia nem ter mudado, mas muita coisa mudou para melhor, graças a Deus. Mas eu fiquei, sim, muito nesse dilema,
Mas foi assim, um período que eu não conhecia muito a palavra, apesar de ser criado na igreja, mas a maior parte que eu fiquei junto com meu pai foi uma parte também de criança, que a palavra a gente não entendia muito bem, não tinha estrutura ainda emocional para entender a palavra de Deus, né? Me afastei muito jovem, com 19, 20 anos. Eu digo que hoje eu estou vivendo um tempo muito melhor, um tempo de conhecimento, um tempo de maturidade. Aquele período também eu não tinha maturidade. Hoje eu entendo que foi justificativa mesmo, jamais deveria ter desviado dos caminhos do Senhor, né? Mas é tudo o propósito de Deus. Eu acho que hoje a gente está maduro, temos outras experiências para contar, mas é isso aí. Daniel, e aí você se desviou, né? Depois desses momentos que você se desviou, o que veio acontecendo com você? Quais foram as suas experiências que você teve negativas a respeito da sua atitude de se desviar? Então, decisão. Com esse tempo todo desviado, como um bom desviado, eu comecei a pagar o preço. Comecei a pagar um preço muito alto, né? Só que eu estava assim, tão ligado no mundo e já estava bem chateado, vamos dizer assim, com a igreja, que eu não quis saber da igreja mesmo pagando o preço. Um dos preços que eu comecei a pagar foi, uma vez, eu descendo a Ponte Rosinha com o automóvel, já tinha até junto com um amigo, tinha tomado uma cerveja e tal, e eu descendo a Ponte Rosinha para a gente ir para uma outra programação lá em Guarulhos, desci sentido centro Guarulhos. Quando chegou do lado de lá, tinha tipo uma depressão ali no final da ponte, no pavimento da ponte, que acho que eu estava com uma velocidade maior do que deveria, e o carro eu perdi o controle do carro. Ele foi para o lado direito, para daquelas lojas ali, o carro bateu em 2 lojas, daquela ali, passou raspando o lado do carona, ficou a tinta lá, estava eu e um sobrinho agregado, e bati em 2 lojas e voltou para a pista, perdendo o capô, o carburador, perdendo as partes do carro, e o carro deu PT, deu perda total, e graças a Deus não aconteceu nada comigo, simples arranhão, e naquela oportunidade meus pais vieram, também ficaram lá em casa e falaram comigo assim: meu filho, volta para Jesus, Jesus está te provando, isso aí você poderia ter morrido, poderia ser mais sério, mas Deus está te dando oportunidade, volta para Jesus. Eu tentei até umas 2 vezes, 3, durante esse período todo de afastamento, voltar para a presença do Senhor, mas eu não voltei. E daí comecei a pagando mais preço. Tive um acidente de moto. Esse acidente foi aqui num bairro de Campos, trabalhando. No cruzamento, um carro bateu na moto, e a moto foi ficando assim, deslizou mais ou menos 10 metros, o capacete saiu da cabeça e faltou uns 20 centímetros para bater no meio-fio. Eu quebrei a bacia, fiquei de cama, contabilizando prejuízos, e na oportunidade meus pais falaram de novo comigo: meu filho, mais uma vez, Deus está te dando a oportunidade, volta para as presenças do Senhor. Eu não podia encostar o dedo no chão. E ali naquela oportunidade eu comecei refletindo, até tentei voltar, mas eu endurecido ainda não retornei. Mas você passava pela sua cabeça que de fato, falei, meu pai tem razão, minha mãe tem razão, sim, eu tô desviado, isso aí tá combinando isso aí, tô vivendo isso por causa disso. Você pensava mais ou menos sobre isso? Eu falava assim: olha, com certeza, meus pais têm razão, eles foram desbravadores, são homens de Deus, mas eu tentava voltar, eu já estava preso ao mundo, com amizades, com vícios, né, com promiscuidade, e aquilo me endurecia, aquilo fazia com que me dificultasse o meu retorno. E isso foi passando o tempo foi passando. E me lembro que eu estava uma vez em Macaé, estava numa praia em Macaé, nos Cavaleiros, e ali eu ali tomando uma cerveja, junto com os amigos, lá no meio de uma multidão lá na praia. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Pois não. Nesse período que você quebrou a bacia, que você se acidentou, esses amigos te ajudaram? Para te falar a verdade, não. Os amigos que estavam lá bebendo, que estavam lá fazendo as coisas erradas? Não me ajudaram. Inclusive, eu não me lembro ter sido visitado, nem por eles. Olha aí. Não me lembro ter sido visitado. Mas hoje a gente sabe, né, que os amigos do mundo são só passageiros, são só para diversão,
São só naqueles momentos felizes, de churrasco, de uma bebida. É verdade. Tal. Os amigos assim, do mundo é para isso aí. Aí você estava na Praia dos Cavaleiros. Isso aí. Aí eu estava na Praia dos Cavaleiros, lá no meio da multidão, lá me divertindo muito bem. De repente, chegou nas minhas costas e me deu 2 toques. Fez assim, eu virei, olhei, foi uma mulher de Deus, colocou o dedo para mim e falou assim, olha só, Deus manda te dizer, volta para onde você veio, aqui não é o seu lugar. E virou as costas e foi embora. Eu fiquei assim, tremendo, falei, que isso? Nunca vi a pessoa numa multidão. Aí eu levei uns dias pensando naquilo, tal, e o tempo foi passando, passou o tempo, e esqueci daquilo. E continuei fora dos caminhos do Senhor. Quando foi no dia 8 de março de 2009, aquilo que eu não tinha data, não queria voltar, não aceitei o que meu pai falou comigo, meus pais me falaram. Nesse dia, Deus colocou uma data para o meu retorno, através de um grande acontecimento na minha vida. Um sobrinho agregado, o mesmo que estava no acidente de carro descendo a Ponte Rosinha, ele me chamou, Daniel, vai ter um grande forró hoje aqui, no Cercado Grande, no quilômetro 13, por ali, vai ter um forró aqui, vai ter uma banda aqui que vai ser muito boa, vem para cá. Eu falei, rapaz, não vou não, porque semana retrasada eu já fui assaltado lá em Gruçaí, que eu estava num trio elétrico lá, fui assaltado, estou sem dinheiro, eu não vou não. Chega, dá um tempo. Aí ele insistiu tanto, falou, rapaz, tem um pessoal que vai a minha esposa, vai não sei quem, então vamos lá, vamos embora. Ele insistiu que eu fui. Aí fomos lá. Quando chegou lá, a rapaziada que ele falou que ia, não foi ninguém. Ele chegou atrasado e falou assim, olha, eu só vim porque eu tinha combinado com você, porque senão não teria vindo. Eu falei, puxa vida, eu não queria vir, acabei vindo por você e você me vem com um balde de água fria isso aí. Mas tudo bem, estamos aqui, vamos ficar aí no forró, vamos ficar à vontade. E ficamos lá no forró até 3, 4 horas da manhã. Quando foi nesse período, estava lotado lá, aí eu falei assim, olha, quem conseguir sair daqui primeiro, a gente espera o outro ali na frente para a gente pegar a pista e vir junto para Campos. Cada um estava no seu carro. Aí eu falei, tá bom, eu consegui sair de lá primeiro e fiquei esperando ele ali, não sei quem conhece ali mais ou menos a BR ali, e entra para o quilômetro 13. Eu fiquei ali aguardando ele. Nisso que eu aguardei ele, encostou um carro na minha frente e chegou para mim e me perguntou. O rapaz que desceu desse carro chegou para mim assim no meu lado, meu motorista, e perguntou o que eu estava fazendo ali. Aí eu falei assim, olha, eu estou esperando aqui um amigo meu, que está vindo do forró aí e tal, e ele estava com a mão toda suja, esse cara, e falou assim para mim, rapaz, minha roda do carro está me balangando e tal, ele ali meio que tipo um caô, como quisesse perguntar alguma coisa ou pedir ajuda, mas sem pedir ajuda diretamente. E eu fiquei ali, estava aguardando o que ele queria saber. Quando ele falou assim, amigo, que você está esperando aquele ali, aí veio passando a pessoa, eu falei assim, não é aquele não. Foi só passar essa pessoa que ele sacou de uma arma, foi na minha direção, a queima-roupa, e começou a atirar em cima de mim. Pá, deu o primeiro projétil. O primeiro projétil entrou aqui embaixo do ouvido e saiu aqui no rosto. Naquele momento, quando ele começou a atirar, eu comecei a me ligar com Deus. Eu fiz assim, sentido de proteção, abaixei no volante e falei com Deus assim, Senhor, eu estou entendendo o recado. Se o Senhor me livrar aqui agora, eu vou voltar para a tua casa e vou te servir. E ele continuou atirando. Pá, o segundo projétil, eu senti que entrou do meu lado e parou no estômago. E ele continuou atirando. E eu estava com uma pessoa que eu estava convivendo nessa época, eu estava com uma menina de 23 anos. E ela começou batendo no painel do carro, gritando, Jesus, Jesus, que é isso, para. E de repente, ela parou também de gritar. E o cara continuou atirando. Ele atirou e de repente parou. Naquele momento, eu percebi que ele descarregou uma arma em cima de mim. Fernanda Jader. Naquele mesmo momento, a minha mãe estava orando a Deus, lá em Mimoso, orando a Deus por mim, e Deus deu uma visão a ela. Eu dentro de um carro, precisando do apoio de Deus na minha vida. E ela estava lá orando. E minha mãe é uma mãe de oração, ela que segurava o ministério de meu pai na oração, todo dia, ela meia-noite estava orando, podia ter quem fosse lá em casa, que ela pedia licença e ia dobrar o joelho e orar. E algo falava para mim naquele momento, olha, você não vai morrer.
E eu me liguei com Deus. Logo depois, esse meu sobrinho agregado chegou, viu que eu estava ali assim, né, me chamou, como eu não atendia, ele chegou até mim, ficou nervoso. Enfim, eu dei o telefone para ele pediu socorro, ajuda, e eu fui socorrido, fui para Ferreira Machado, fiquei 9 dias ali internado, tirando projétil, e foi daí que começou meu retorno à presença do Senhor. E aí, quantos tiros você levou, Daniel? Então, eu levei 4 tiros. Esses 4 tiros foram todos em área mortal. O primeiro projétil, como eu disse, entrou embaixo do ouvido, saiu no rosto. O segundo entrou do lado, pegou próximo do coração. O terceiro bateu no braço e me quebrou em 3 lugares o braço. Nossa. E o quarto passou na medula. Eu tenho a marca na medula aqui que o tiro passou. Meu Deus. Isso tudo eu vim saber depois, que os médicos tal, foram me falando. Aí eu enfrentei um processo, eu comecei o processo da evangelização, porque Deus já começou a trabalhar na minha vida, porque a partir desse momento, eu ali já tinha voltado para o Senhor Jesus. E entendi o milagre que tinha feito na minha vida. O primeiro médico que eu fui foi o bucomaxilo. Foi para poder tratar dessa parte do rosto, para reconstruir e tal. Só que abriu um pequeno túnel aqui, que saiu de um líquido dia e noite. E eu, assim, impressionante que tudo começou a cicatrizar muito rápido. Muito rápido. O único que levou um pouquinho mais foi o braço, porque quebrou em 3 lugares. Eu fiquei com a tipóia há um tempo, porque não podia engessar. Podia engessar por causa do furo, tal, ali. Então eu levei um pouquinho de tempo mais nesse aí. Mas os outros, tudo começou assim a cicatrizar rápido. Aí um dia eu fui ao bucomaxilo, voltei lá para saber como é que estava, tal. Ele, graças a Deus, não afetou dente, não afetou nada disso. Ele me liberou e falou assim: olha só, da minha parte você está liberado. Está liberado porque eu não tenho o que fazer. Você está bem, está tudo certo. Aí eu reclamei com ele que a minha orelha tinha uma pequena dormência. E ele falou assim: olha, isso aí não é comigo mais. Isso aí eu vou te encaminhar para o neurocirurgião. Eu falei: tudo bem. Aí fui ao neurocirurgião. Quando cheguei lá, ele já tinha visto a minha ficha e falou assim: Daniel, o que aconteceu com você? Eu falei: olha, eu fui vítima de PAF, o projétil por arma de fogo. Aí quando eu falei assim, ele já olhou para mim. Ele: onde foi esse projétil? Eu falei que tinha sido aqui, tal. Aí ele foi e falou assim: deita aí, deita um pouquinho aí. Ele: o que está acontecendo com você? Eu falei: eu estou com uma dormênciazinha que o bucomaxilo pediu para poder ouvir até aqui, que é da área do senhor, não é da área dele mais. Ele: deita aí. Eu deitei, ele tocou aqui, aperta ali, aperta aqui, tá doendo aqui, apertou no seu. Eu falei: não tá doendo nada, não dói nada, graças a Deus. Ele falou assim: rapaz, senta aí. E falou assim para mim: olha, você teve muita sorte, porque por onde passou esse projétil, é impossível, ele falou, impossível você não ter morrido. Porque 2 coisas tinham que ter acontecido com você. Primeiro, você tinha que ter morrido. Já que não morreu, você está aqui, você tinha que estar com a metade do corpo paralisado. Porque onde passou esse projétil, aí ele repetiu, é impossível não ter afetado nada em você. Ele quis dizer que o espaço que tem entre as artérias, que irriga o cérebro aqui, é menor do que o diâmetro do projétil. Quis dizer. Então ele falou assim: olha, você teve muita sorte. Eu falei assim: doutor, eu não tive sorte, não. Isso foi um milagre de Deus. Sabe por quê? Porque o que o senhor está aqui vendo foi apenas da parte do senhor, porque foi onde passou esse projétil aqui. Mas eu tive outros tiros. Tive um que passou aqui no braço, outro que entrou aqui próximo do coração, outro que ele falou assim: chega. Levantou, abriu a porta do consultório e falou assim: olha, agradece a Deus e vai viver. E me expulsou do consultório. E daí para cá, eu comecei a fazer evangelização de médicos, fui o médico do braço e comecei a fazer a obra de Deus. Tudo isso você tem marcas, né? Eu tenho Ficou cicatriz, em todos os tiros que você levou tem marquinha de tudo. Tem a marquinha, tem tudo. Eu achava, até eu fiquei preocupado com relação ao meu rosto, né? Aquela questão de vaidade. Eu falei: poxa, será que meu rosto vai ficar deformado? Como é que vai ficar isso, tal? Hoje, talvez, se eu não contasse, talvez vocês não percebem. A marca é muito pequena. Aqui e aqui, muito pequena. A daqui dá para ver melhor. A daqui não dá para perceber. Entendeu? E Deus cuidou até disso. Deus cuidou, assim, milimetricamente de tudo. Deus desviou cada projétil, porque foi tudo endereçado em área mortal. Mas Deus, milimetricamente, ele pegou e cuidou de tudo.
E eu falei para o médico também, eu falei assim, doutor, ele falou para mim assim, inclusive, olha, se fosse um pouquinho mais acima, você teria morrido na hora. Eu falei assim, mas aprove a Deus ser um pouquinho mais para baixo. Glória a Deus. Glória a Deus. O traumatologista também do braço falou a mesma coisa. Se você tivesse desviado um pouquinho para mais acima, você teria perdido o braço. Mas Deus, ele endereçou para ser tudo abaixo. Glória a Deus. Foi o propósito de Deus na minha vida, hoje eu entendo isso aí. Um livramento de Deus, né? Isso aí, a gente, nessa campanha de oração que nós estamos na nossa igreja, no mês de janeiro inteiro, né? Fruto de oração, né? Livramento de Deus. Sua mãe estava lá orando, né, no exato momento. E eu imagino o seu retorno à igreja depois desse processo. Um retorno agora, falando no ambiente pentecostal que você foi criado, né? Uhum. E aí você tendo a oportunidade de pisar dentro da igreja novamente. Como é que foi a primeira vez que você pisou dentro da igreja, depois de receber alta, depois de tomar esse posicionamento? Me posicionei agora, né? De voltar. Como é que foi esse primeiro dia? Rapaz, o primeiro dia foi muito emocionante. Foi inclusive aqui na Central. Foi aqui? Foi. Porque não, assim, depois que eu retornei de Mimoso do Sul, tal, né? Eu digo assim, com meus amigos aqui, porque eu fui para Mimoso, levei um tempo lá, e lá eu fui na igreja lá também. Com o seu pai. Com meu pai lá, que eu fui cuidado lá um pouco pela família, que eu levei alguns meses me tratando, tal, fazendo uma fisioterapia, né? Mas assim, eu já estava debaixo de muita oração, debaixo de agradecimento de Deus. Então eu fui assim, totalmente com o coração contrito, quebrantado, já com outra cabeça, né, espiritualmente falando. Já comecei a deixar cair por terra a questão de julgamento, daquela coisa que eu estava lá de irritadinho com a igreja, irritadinho com o papai. Fazendo beicinho. Aquela coisinha, tá, não, aqui no mundo que eu vou ficar mais um tempo. Deus colocou lá uma forma da gente baixar um pouquinho a crista, né, baixar a bola e voltar para a presença do Senhor. E naquele momento eu comecei já a ser trabalhado, né, e fui para a igreja, fui na igreja. Ali foi muito bom, foram momentos que a minha família reuniu comigo, e ali colocava vídeos ali, evangélicos ali, enquanto eu estava ainda sem ter condições de trabalhar, tal. Colocava louvores o tempo todo, tal, e ali foi momentos assim, especiais, eu com Deus, refletindo da minha vida toda. E logo assim que eu voltei para Campos, eu voltei para Campos arrasado, né? Arrasado no sentido assim, porque eu não tinha, não podia trabalhar ainda um pouco, preocupado com o que tinha acontecido, né? E eu falei assim, meu Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor. Foi aonde que eu vim na Central aqui. Eu já conhecia aqui muita gente, pastor Elias, outros pastores que eram de Madureira, né? Eu conhecia muito, todo mundo, muita gente aqui, e já eram amigos, já eram conhecidos. E eu não poderia aqui em Campos estar em outra igreja se não fosse a Central. Porque, inclusive, mesmo quando eu estava desviado, eu fiz uma visita aqui, já tinha que fazer visita aqui, as pessoas me chamavam, alguns amigos, tal, falavam comigo, volta, rapaz, tal, fazia visita. Mas quando eu vim para a Central, eu vim assim, quebrado mesmo, arrasado, e pedindo a Deus para falar comigo. E eu me lembro que, no ano seguinte, eu voltei aqui, início de 2010, por aí assim, e no ano seguinte, 2011, eu tinha uma vigília, né? Uma vigília que foi dia 7 de maio de 2011. Essa vigília, eu pedi ao Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir do Senhor. Porque a gente ouve Deus falar para a gente de todas as formas, tal, mas eu precisava diretamente, algo mais, porque eu estava precisando, estava bem arrasado. Aí chamei um amigo aqui da Central para vir comigo. Ele falou assim, rapaz, eu não vou muito levar de vigília, não. Mas vamos lá comigo assim mesmo. Se não tiver muito bom... Me ajuda a não dormir e tal. Ajuda lá para meia-noite, 1h da manhã, se não tiver muito bom, a gente vai embora. A gente mete o pé. Aí ele falou, tá bom, vamos lá. Aí eu sentei mais lá atrás, foi até no auditório, passou acendendo ali. Sentei um pouco lá atrás e fiquei lá, ouvindo Deus falar. Deus falava com um, Deus falava com o outro. E nada de falar da forma... Não chama minha ficha. Não chama. Chega a minha vez. Chega a minha vez, cadê meu número? Nada. Mas eu estava na esperança de Deus falar comigo da forma que eu gostaria que Deus falasse. E nada de Deus falar. E deu 2h da manhã, 3h, ainda bem que eu não saí, mas continuei ali firme. Quando foi
lá para 3h30 da manhã, mais ou menos, Deus usou até o pastor Fabiano e falou para uma pessoa que estava na fileira da frente para mim. Aí eu falei assim, opa, tá chegando, chegou na fileira da frente, a próxima deve ser a minha. E eu continuei ali esperando. Mas deu 5 horas da manhã, 5 e pouco, nada de Deus falar comigo. Aí o irmão que estava na frente da vigília falou assim, olha, agora nós vamos terminar a vigília. Vamos terminar. Eu falei assim, vai terminar e Deus não falou nada para mim. Aí ele falou assim, olha, só que nós vamos terminar de maneira diferente. Vê quem está do seu lado aí e escolhe aí um par, alguém e tal, e um ora para um, depois o outro ora para o outro. Né? Eu falei assim, tá bom. Aí quando eu olhei para o meu lado direito, cadê meu amigo? Não estava do lado direito. Já tinha ido embora. Já tinha ido embora, estava lá fora, não sei. Quando eu virei para o meu lado esquerdo, não tinha ninguém. Eu estava sozinho na minha fileira. Eu falei assim, Senhor, não tem problema não, eu vou orar aqui sozinho mesmo. Fechei o olho, comecei a orar a Deus, aí senti, quando veio 2 toques. Eu senti aquele toque que foi na praia, lá em Macaé, que foram 2 toques. Eu falei assim, eu conheço esse toque. Que hoje eu entendo que foi o toque do Espírito Santo de Deus, que usou um irmão que eu nunca tinha visto na igreja, e falou assim comigo, eu posso orar com você? Eu falei assim, claro, meu irmão, pode orar. Ele falou assim, o que você quer? Você quer orar por mim? Quer que eu ore por você? Eu falei, pelo amor de Deus, ora por mim. Pode orar por mim. Pode orar. Jader Fernanda. Ele não começou a orar. Ele começou a entregar tudo de Deus e tudo que eu precisava ouvir. Nossa. E aquilo foi tão profundo que ele falou comigo, que eu corri para casa e fui anotar tudinho que ele falou para mim através de Deus na vida dele, para eu não esquecer em algum momento. E o que ele falou comigo, através de Deus falou, usou aquele irmão para falar comigo, se eu fosse possível, eu gostaria de ler. Eu trouxe até aqui um papelzinho. Pode eu posso ler? Claro. Eu trouxe aqui para poder, até o papel original, para eu não me esquecer daquilo que Deus falou para mim na minha vida. Ele falou assim, ó, deixa eu colocar o óculos aqui, e depois que a gente passa dos 50, eu pego de cara. Ele com a mão no meu coração, ele falou assim, ó, pouco preciso falar, pois tu estás vendo, contemplando esse coração. Não deixe que as preocupações se transformem em ansiedade, pois a mesma causa depressão. Descanse no Senhor, porque no tempo certo colocarei tudo no lugar. Não lembre do passado. Ainda verás o que Deus vai fazer até meados desse ano. Como Deus fez. Eu tenho uma obra grande e diferente na sua vida. Vou fazer obras grandes contigo aqui nessa cidade e pessoas vão admirar. Eu sou capaz de abrir a sepultura para quem impedir a obra que tenho em sua vida para que você possa passar. Colocarás as mãos sobre os doentes e serão curados. Estou esperando em Deus essa promessa. Serás o canal usado para o resgate de alguns da sua família. E disse mais, quando tudo estiver difícil, as portas se fecharem, a única saída é recorrer a mim. Nesse momento é que estarei atuando em teu favor. E Deus falou ainda mais, será assim, subidas rápidas de degraus, e para eu ficar debaixo de suas promessas, que eu as verei cumprir. Glória a Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, valeu a pena eu persistir na vigília e ficar ali até o final. Porque Deus falou um pouco e até mais do que eu precisava. Porque eu estava muito preocupado com os problemas, preocupado com a moça que faleceu ali no local, né? Preocupado com o trabalho, preocupado como que eu ia recomeçar. E Deus começou colocando as coisas todas no lugar, colocou tudo certinho, e eu agradeço a Deus. Glória por isso a Deus. que ele fez na minha vida. É isso aí, gente. Que testemunho tremendo, Lindo, né? é. Você vê Fortíssimo. o agir de Deus, né? A vida de Daniel, coisa tremenda. Eu queria agradecer muito, Daniel, por você poder compartilhar um pouco da sua história, dessa fase da sua vida. E eu queria te pedir para que você, pode olhar para aquela câmera ali, ó, deixasse um recado para alguém que momentaneamente, digamos assim, está desviado, às vezes com alguma, birra, alguma situação, algum descontentamento com a igreja local, não importa qual seja essa igreja, mas um descontentamento, às vezes
cheio de razão, mas está Ou, longe às da vezes, igreja. nem está longe da igreja, mas está na igreja pensando em sair. Né? Eu queria que você desse um recado aí dessa sua experiência aí, de forma resumida aí, um recado para essas pessoas, um motivo para elas voltarem para os caminhos do Senhor. Isso aí. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que nós não temos razão nenhuma para afastar dos caminhos do Senhor. O mundo é cruel, o mundo ele é mau. Se na igreja tem alguns problemas, e vai ter, na igreja vão acontecer problemas, porque aqui é lugar de tratamento. Aqui é lugar que as pessoas chegam com doenças, aqui as pessoas chegam para serem curadas e vão sofrendo o processo da transformação. Então a gente lida com pessoas. Os membros ferem, liderança fere, pessoas ferem. Mas aqui na igreja nós temos um alvo, alguém que cura, que aqui nós perdoamos e que não vale a pena se afastar dos caminhos do Senhor. Eu paguei um preço. Deus teve um propósito na minha vida, que agradeço muito a Ele por ter me livrado e permitido que eu retornasse, mesmo pela dor, mas hoje está na presença do Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo, Deus tem um propósito em tudo, não sei se talvez você poderá ter a mesma sorte que eu tive, porque muitos ficam pelo caminho. Eu poderia ter ficado pelo caminho também. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que na presença do Senhor há fartura de alegria. Amém. O mundo é enganoso. Os prazeres do mundo são enganosos. A liberdade que o mundo oferece é uma liberdade enganosa. Eu costumo até dizer que toda e qualquer liberdade sem Deus é uma verdadeira prisão. E na igreja você está livre de muitas coisas e aqui Deus vai tratar de você. Eu tive também a sorte e graças a Deus de nascer em lar cristão, nascer no lar que pai estava orando por mim. E daí também a forma de os pais orarem, dos pais buscarem, há uma importância da oração dos pais para com os filhos. E eu peço aos pais também que não desistam dos seus filhos, que continuem orando, continuem buscando. Meus pais não desistiram de mim. Se tivesse desistido de mim, eu estava perdido. Mas aqui eu sou fruto de um pai que abriu mão de tudo para servir a Deus. E dou graças a Deus por ter nascido num lar cristão e que, apesar de ter ficado longe dos caminhos do Senhor, Ele me deu a chance de retornar. E que você possa retornar, você que está fora do caminho do Senhor, que afastou de igreja, você que talvez está com birrinha aqui, com a cara de coisinha simples, olha, o mundo está muito pior e o Satanás está aí para poder fazer uma arruaça na sua vida. E Deus tem coisa melhor para você. Amém. Em nome de Jesus. Eu queria, antes de encerrar, mandar um abraço especial para a família de Daniel. Recentemente eu fui convidado para ministrar, para pregar lá no Encontro da Família. E era gente pra caramba. Então só Daniel espalhar para sua família, todo mundo dando like e compartilhando a visualização, aí a gente quase vai barrar o Júnior. Né? Vai barrar o Júnior. Bate os 10 mil inscritos que o pastor sugeriu, né? Então eu queria mandar um abraço para a família de Daniel. Foi muito bem recepcionado ali, foi uma experiência muito boa, foi muito bom estar ali com os irmãos ali. Ainda teve um churrasco no final ali, uma janta ali. Eu quero ir nesse próximo encontro, hein, Daniel? Então um abraço para todo mundo aí da família de Daniel aí. Daniel, se quiser mandar um abraço para sua família, fica à vontade. Então, poderia só falar uma coisa da família? Pode. Então, esse encontro de família lá, uma bênção de Deus, a gente tem, assim, tido muitas maravilhas lá, pessoas se convertendo, membros da família que a gente... Esse último tinham cerca de 80 pessoas, não é isso? 83 pessoas. 83 pessoas. Na listagem chegaram 90 pessoas. Só que por força maior, 7 não puderam comparecer. Tivemos lá presente 83 pessoas. Eita, e eu vejo o agir de Deus também, como a palavra profética desde o dia da vigília, Deus atuando na minha vida também, para a gente estar lá junto com a família e tudo. Nós já estamos no 5º encontro, vamos para o 6º encontro de família agora. Cada encontro há um crescimento de pessoas que vão chegando. E é culto mesmo, Entendeu? mesmo. Coisa bacana. Lá a gente tem momento de lazer, de confraternização, de comunhão, mas tem um momento muito especial
que é a parte espiritual, que a gente faz o culto, né? E leva essa mensagem para aqueles membros da família que estão desviados, que estão chegando, que estão afastados. E Deus tem feito uma maravilha nesse encontro de família. Verdade. E tivemos a honra de ter o Jader com a A gente. honra foi minha. Esse ano. A honra foi minha. Foi muito bom. Foi muito E gostaria de mandar um abraço lá para a família, agradecer a Deus por tudo, pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha mãe, que está com 91 anos de idade, mas continua lá orando a Deus, né, pela Deus. família. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Sr. Fernando, obrigado. Tá Eu aqui que com a gente agradeço. também mais uma vez. E você de casa aí, muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe, curta esse vídeo aí e que Deus te abençoe. É isso aí, Fernando. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso Pra aí. gente virar esse negócio aí para 10 mil aqui. Isso aí. Não conseguimos bater a meta Vamos que vamos. em dezembro, mas Pela fé. agora pela fé a gente vai esse dezembro Vai agora. sim. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus.